Questão número 2. Sobre os princípios do direito administrativo, assinala a afirmativa que não encontra amparo na doutrina pátria. Alternativa A. Ou seja, o que a gente está buscando aqui é uma alternativa que não consiga ter uma visualização na estrutura de conhecimento do direito administrativo. Ou seja, a alternativa que a gente está buscando é uma que está errada. É uma que não consegue ter um conteúdo que convija com o que a gente ensina em direito administrativo. E aí vamos para a alternativa A. A Constituição Federal traz princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza, sendo estes os únicos princípios aplicáveis à administração pública previstos na lei maior. Não. Você tem um conjunto enorme de princípios implícitos. Você tem, além desses princípios, direitos fundamentais. Você tem princípios distribuídos em todo o texto constitucional, desde a parte inicial até na parte da ordem social, até nos atos das disposições constitucionais transitórias. Então você tem princípios em todos os locais. Então, a alternativa A já é a alternativa correta, porque isso aqui está completamente errado. Não é, não, os princípios do direito administrativo não se limitam aqui a os princípios expressos previstos no artigo 37. Alternativa B. No direito administrativo brasileiro, alguns autores defendem que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público são considerados supraprincípios ou superprincípios. Apesar de eu não gostar dessa expressão, tem alguns autores que escrevem apontando que sim, eles seriam super princípios. Porque, veja, não existe uma gradação, não existe uma classificação de relevância entre princípios. Não existe essa lógica que está aqui. Essa posição é uma posição minoritária. Então, quando a questão ela fala que não encontra amparo na doutrina pátria, no caso, não encontra amparo em quem escreve sobre direito administrativo, então essa alternativa também não estaria correta, mas a banca apontou como correta. Então, 2, na visão da banca, está correta, mas na minha visão eu anularia fácil essa questão, porque tanto a A como a B não encontram amparo. C. Ofende tanto o princípio da moralidade quanto da impessoalidade e nomeação de parente até o terceiro grau de autoridade nomeante por usar influência para o exercício de cargo em comissão na administração pública. Deixa eu abrir aqui a tela que eu vou escrever aqui para vocês. Não sei se vocês estão escutando. Esse choro é minha filha. Ela, um bebezinho de 7 meses. Tô gravando em casa agora. Ela tá meio revoltada com alguma coisa. Vamos pra cá. Deixa eu só mostrar pra vocês sobre o nepotismo. Então, o que é que a gente vai construir aqui sobre o nepotismo, tá? Algumas informações. Isso daqui que a gente chama de nepotismo decorre, é uma decorrência do princípio da impessoalidade. É o princípio mais agredido. Mas o nepotismo ele não decorre apenas e tão somente do princípio da impessoalidade. Ele decorre também do princípio da moralidade e decorre também do princípio da eficiência, sem esquecer também do princípio da legalidade. Então, nós temos uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 13, que cria a proibição de nomeação de parentes para cargos em comissão. Então, aqui nós já temos um problema para resolver, e na verdade é uma limitação, que a vedação ao nepotismo se aplica para cargo em comissão. Fechado? Então, a partir do momento em que eu afirmo isso para vocês, isso aqui já traz uma consequência. A vedação ao nepotismo não se aplica para cargo efetivo. O servidor entrou via concurso público, não se aplica a regra de proibição de ele entrar em uma localidade que ele tenha parente. No caso, veja só a minha situação. Eu sou procurador federal de carreira
E meu irmão é servidor público, professor docente, de um instituto federal. Ele fez concurso público e eu também. Eu entrei primeiro do que ele. E ao entrar primeiro do que ele, isso criaria, eventualmente, se incidisse o nepotismo, um obstáculo para ele ingressasse. Para que ele ingressasse na carreira pública. Sendo que não existe esse obstáculo. Ele ingressou via concurso público. E assim, antes do meu concurso, tinha minha mãe, que era servidora federal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, essa restrição do nepotismo não se aplica para cargo efetivo. Vamos lá, vamos anotar. Então, observação. Não incide sobre cargo efetivo. Não incide sobre cargo efetivo. Fechado? Beleza, né? Sendo que o cargo em comissão, ele tem um problema. O problema do cargo em comissão é que ele tem uma classificação. Você pode classificar em cargo político e em cargo administrativo. O cargo, assim chamado de administrativo, você tem aqui no cargo administrativo, são cargos de chefia, direção e assessoramento. Cargo de chefia, direção e assessoramento. A restrição ao nepotismo incide nesses cargos. Significa dizer que não existe restrição para nomeação de parentes para cargo de natureza política. Então, aqui pode nomear. Que cargos são esses? As bancas já sedimentaram com alto grau de precisão que são eles: ministro de Estado, secretário de Estado e secretário de município. É isso que está caindo em prova de concurso, tá? Então, vamos aqui. Essa é a estrutura do nepotismo. Nós temos ainda uma singularidade que a gente vai abordar. Deixa eu apagar aqui. Então, nós estamos aqui no nepotismo, sabendo que o nepotismo, ele aqui não incide para o cargo de natureza política, certo? Não incide. Então, eu posso nomear ministro de Estado, sendo minha mãe, minha sogra, meu irmão. Posso nomear também secretário de Estado e posso nomear também secretário de município. Então, nós temos aqui essas, essas incidências que aqui se encontram. Isso é o cargo de natureza política. Sendo que mesmo que exista essa possibilidade, e aí preste atenção, o Supremo Tribunal Federal, ele consolidou o entendimento que mesmo que exista a possibilidade de nomear parente para cargo político, existem dois requisitos, certo? Isso aqui é meu estagiário, Romeu, que tá dormindo. Romeu, me ajuda, cara. Eu tô gravando aqui pros alunos. Você tá roncando muito alto. Depois eu mostro ele para vocês. Então, nós temos esses dois requisitos. O primeiro requisito é aptidão técnica, ou seja, se a pessoa for secretário de saúde, ele tem que ter habilitação técnica na área de saúde. Então, ele tem que demonstrar essa aptidão técnica. E segundo, idoneidade moral. Então, esses dois critérios aqui são os critérios elaborados pelo STF para criar uma barreira de nomeação para os parentes. Fechado? Informação adicional.
como novidade, que é uma novidade que não é nem tão novidade assim, mas é a partir de 2021. A lei de improbidade, a lei 84/29, ela foi modificada para acrescentar no artigo 11 a nomeação de parentes como improbidade violadora de princípios da administração pública. Então, esse é o conteúdo que nós temos aqui do princípio da impessoalidade, notadamente a sua dimensão é vedação ao nepotismo. Aí, deixa eu só aqui voltar para o slide. Desculpa, gente. Então, C. Ofende tanto o princípio da moralidade quanto da impessoalidade, a nomeação de parente até o terceiro grau da autoridade nomeante por usar a influência para o exercício do cargo em comissão na administração pública. Essa aqui está correta. D. Veja aqui, eu violo dois princípios. Aqui a adesão do STF, a primeira aqui que abordou a temática, falou exatamente isso. Viola a moralidade, viola a impessoalidade, viola esses dois princípios. O mais agredido é a impessoalidade. O que vem logo atrás é a moralidade e viola também a eficiência. E aí, quando se pergunta qual o princípio violado, você se preocupa com aquele que foi mais agredido, agressão mais forte, mais pesada. Alternativa D. A lei que regula o processo administrativo federal define razoabilidade e proporcionalidade como adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Está correto? É o princípio implícito da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso está lá na Lei 9784. É a correlação entre meios e fins. Está correto a alternativa D. Então, o erro, questão número 2, o erro está na alternativa A, em que pesa a alternativa B, eu não gostar muito dela, tá? Então, questão de número 2, alternativa A.